Olá, meu povo! Espero que esteja bem com todos vocês. Nós vamos continuar resolvendo os exercícios e agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais sobre as parametrizações, indo um pouco além. Então, os exercícios que a gente estava vendo até aqui, a gente estava preocupado em ter uma curva no espaço, eu quero parametrizá-la, eu quero determinar a equação cartesiana dessa curva. E agora a gente vai começar a se preocupar com outras informações geométricas acerca dessa curva, que seriam, por exemplo, retas tangentes e retas normais a um ponto da curva. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, porque esse daqui é só para a gente trabalhar mesmo com a parte mais algébrica do que está sendo dito. Então vamos dar uma olhadinha o que pede para nós o exercício 9 da seção 1.2 do livro. Fala assim: se sigma' de t é igual a seno ao quadrado de t, 2 cosseno ao quadrado de t, e o sigma de π é o ponto 0, 0, encontre sigma de t. Então, o que está me dizendo? Vamos lá. Lembrando que uma parametrização, ela pega a coordenada x e escreve ela em função do parâmetro t, ela pega a coordenada y e escreve ela como uma função do parâmetro t, certo? Então, por ser uma função vetorial, quando a gente deriva isso, o que significa o sigma', né? É a derivada dessa função vetorial, que nada mais é do que a derivada de cada entrada. Então, vai ser o x' de t e o y' de t. Então, o que o exercício está nos dizendo é que o x', ou seja, a derivada da primeira entrada da parametrização é seno ao quadrado, a derivada da segunda é 2 cosseno ao quadrado, e eu sei que essa parametrização original, no ponto π, tem que dar zero. Ok? Então, é fazer o processo contrário, né? Fazer a antiderivada. Então, aqui ele deu a derivada e a gente quer o processo contrário. E o contrário de derivar é integrar. Então, vamos começar com a primeira informação. Ele nos fala que x, meu x está sendo perfeito, né? X' de t é seno ao quadrado de t. Certo? Então, o que a gente vai fazer é integrar dos dois lados em relação a t. Então, vou ter aqui integral de x' de t dt é igual a integral do seno ao quadrado de t dt. Certo? Bom, então, a integral da derivada é a própria função, é a função original, né? Então, a gente sabe que, do lado esquerdo, a integral do x' é o x. Então, é a função x de t. Que a gente sabe que a integral da derivada de uma função é a própria função. E do lado de cá, como é que a gente faz para integrar seno ao quadrado e cosseno ao quadrado? Nós utilizamos relações trigonométricas conhecidas. A do seno ao quadrado me diz o seguinte: seno ao quadrado de um ângulo é 1 menos o cosseno do dobro daquele ângulo sobre 2. Tá? Essa é uma relação trigonométrica. O seno ao quadrado de um ângulo é 1 menos o cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Então, essa integral aqui, ó, a gente pode quebrar ela em duas, né? Ficar a integral de meio dt menos a integral de cosseno de 2t sobre 2. E aí tem aquela propriedade de integral que as constantes que estão multiplicando, elas saem da integral, né? Elas vêm para fora multiplicando. Então, ali a gente vai ficar com meio integral de dt menos meio integral de cosseno de 2t. Beleza. Então, a minha função x de t vai ser a integral de dt, ou integral de 1 aqui, né? É t. Então, vai ficar meio vezes t menos meio. A integral do cosseno é o seno.
Mas como tem esse 2 aqui dentro, então a gente compensa dividindo por 2, né? Porque quando derivar esse 2 sai, aí divide pelo 2 de baixo e dá o cosseno. Acabamos de fazer a integral, nós não podemos esquecer da constante. Então, sempre tem uma constante ali depois que a gente integra. Não pode esquecer. Então, só ajeitando bonitinho, a gente tem que x de t é igual a meio t, ou t sobre 2, né? Menos, e aqui 2 vezes 2 dá 4, então menos seno de 2t sobre 4 mais a constante. E aí é bom, quem que é essa constante? Aí agora a gente usa a segunda informação. Ele fala que quando t for π, o x tem que dar zero. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa expressão do x de t, que a gente já achou, vai substituir t por π e isso tem que dar zero. Então vou escrever aqui de novo, x de t é igual a t sobre 2 menos seno de 2t sobre 2 mais a constante. Então, vou substituir t por π. Vai ficar π sobre 2 menos seno de 2π sobre 2 mais a constante. Ele me diz que o x no π vale zero. Seno de 2π é zero, então essa parte aqui zera, né? Então, passando π sobre 2 para cá, a gente descobre quem é o valor da constante. Então, a constante vale menos π sobre 2. Conclusão, o x de t nada mais é do que t sobre 2 menos seno de 2t sobre 4. Desculpa, eu coloquei 2 aqui, mas acabou que não afetou, né? Porque dava zero. Mais a constante, que é, na verdade, menos π sobre 2. Então, essa é a parametrização da coordenada x. E a gente vai fazer o mesmo processo para y, tá? Ele fala que o y' é 2 cosseno ao quadrado de t. Então, vamos lá. Y' de t é igual a 2 cosseno ao quadrado de t. Vamos integrar dos dois lados em função de t. A gente sabe que a integral da derivada de uma função é a própria função. O 2 que está multiplicando, ele pode sair da integral. E aí eu vou usar aquela relação do cosseno ao quadrado, que é 1 mais o cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Tá? Então, ó, o seno ao quadrado, cadê? O seno ao quadrado é 1 menos o cosseno do dobro do ângulo, e o cosseno ao quadrado é 1 mais o cosseno do dobro do ângulo sobre 2, tá? Então, seno é negativo no meio, cosseno é positivo no meio. E aí, observa que esse 2 aqui está multiplicando, esse 2 aqui está dividindo, então eles se cancelam. Então, a gente vai ter integral de 1 mais cosseno de 2t dt. E aí, a gente sabe que tem a propriedade de separarmos a integral, né? A integral da soma é a soma das integrais, então vai ficar a integral de 1 dt mais a integral do cosseno de 2t dt.
Integral de 1 é o t. A integral do cosseno é o seno. Mas como tem o 2 ali dentro, então a gente vai colocar 2 aqui embaixo, dividindo. Mais uma constante. Então, achamos a nossa função. E aí, de novo, a função y de t no ponto π tem que dar zero também. Então, vamos correr atrás dessa constante. Então, y de π é o quê? No lugar de t, a gente vai colocar π. Então, vai ficar π mais seno de 2π sobre 2 mais a constante. Y no ponto π dá zero. Seno de 2π é zero, então aqui vai zerar. Então, a gente achou que a constante vale menos π. Então, quem que é a parametrização do y vai ser t mais seno de 2t sobre 2 mais a constante, que é menos π. Então, nós temos aí a parametrização do y de t. Ok? Então, se você quiser escrever bonitinho, quem que é o nosso sigma de t? O x vai ser t sobre 2 menos o seno de 2t sobre 4 menos π sobre 2. E o y, t mais seno de 2t sobre 2 menos π. Então, essa é o sigma de t que ele pediu para a gente achar. Então, se você tem a derivada de uma parametrização e quer achar a parametrização, é só você integrar a parametrização de cada coordenada. E sempre lembrando daquela constante, para você descobrir qual que é a constante, provavelmente ele vai te dar um ponto ali para você poder substituir e achar o valor da constante, tá bom? É isso por hoje. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, sabe, já pode deixar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de esclarecer para você. Curte, comenta e compartilhe para poder me ajudar e incentivar a continuar trazendo exercícios assim para vocês. Um forte abraço. Tchau!